todo mundo ficou assim admirado, porque ela tinha dias que não comia, queria morrer, e saiu dali com fome, querendo viver. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Esse sujeito, ele vive me mandando coisas pelo inbox do Instagram. E ele é muito criativo. Vamos lá. Sente-se, por favor, meu amigo. Prazer Meu amigo, estar aqui. prazer é meu. Obrigado por aceitar nosso convite. Amém, obrigado. E a pergunta que eu lhe faço é: como você estava quando a TRG lhe encontrou? Depressivo, já não estava dando conta mais. Eu amo pessoas, mas eu não estava dando mais conta de estar com pessoas. Com ansiedade. Nessa época, eu lembro que aconteceu um fato. Comecei a praticar esporte, corrida, né? E no meio de um desses treinos, à noite, de repente eu olhei para a cerca e o ramo de flor virou uma onça. Eu tive uma crise de ansiedade ali e foi, assim, terrível. E isso começou a me paralisar. Problemas pessoais que eu também estava enfrentando. E chegou um momento que eu falei assim, eu não sirvo para mais nada. Eu que gosto de gente, estava me sentindo totalmente inútil. E perguntando assim, para Deus mesmo, qual é o meu propósito? Eu sou músico também e de repente eu não estava mais conseguindo tocar o meu instrumento. Você toca o quê? Teclado. Perfeito. E nesse período, antes de conhecer a TRG, eu participei de um teste aqui em Belo Horizonte com tecladistas para estar com o pastor David Keelan. E eu cheguei a passar no teste, fiz algumas viagens com ele. No teste até chorei porque eu estava muito mal emocionalmente. E na hora de fechar o contrato eu não consegui. Eu não consegui me posicionar por causa que eu estava das coisas que eu estava enfrentando. E quando foi novembro de 2022, depois de um treino, uma corrida de 21 quilômetros, eu fui para a igreja, eu tinha completado 45 anos, e eu falei para Deus assim, e aí? Acho que acabou, né? Porque eu não consigo exercer as minhas funções eclesiásticas como pastor, não estou dando conta. Eu não consegui ser um músico diante de uma oportunidade muito grande. Eu gravei também alguns álbuns, mas também não... E agora? Acho que acabou a minha vida. E diante dos problemas também pessoais que eu estava enfrentando, eu comecei até a pensar em não existir mais. Em suicídio? Sim. E lá na igreja eu ganhei um relógio. Tinha 7 anos que eu não usava relógio, que eu tinha dado um relógio, né, para alguém, não usava mais. Quando eu ganhei esse relógio, eu entendi que era um novo tempo. Peraí, eu acho que é um novo tempo, hein? Eu acho que é uma virada aí. E ganhar aquele relógio para mim foi assim algo, mexeu com o meu coração. Mas quando eu voltei para casa, eu sentei no sofá e bateu de novo aquela tristeza, aquela angústia, não querer existir. Aí peguei o celular, fui mexer, aí de repente eu vejo o senhor lá. O que é que eu estava dizendo, você lembra? Eu lembro. Você sabia que... Sério que eu falei isso? Sério. Você sabia que para ser terapeuta, você não precisa ser um psicólogo? Aí isso mexeu comigo, porque eu falei, eu já mexo com gente tem um tempão. É isso. Mas vamos ver, né, o que vai ser. Aí fiz um mini curso e deu um boom na minha cabeça. Falei, meu Deus, o que é isso? É isso que está acontecendo comigo. Faz sentido para você. Faz sentido. Fez sentido total para mim. E eu lembro que na terceira aula do mini curso, o senhor fez o desafio sobre quem, a partir daquele momento, ia continuar a jornada. Eu falei, eu preciso continuar. E me matriculei no curso
fiz o curso e um tempo depois eu comprei esse iPad e comecei a fazer as anotações. Então, eu tenho todas as aulas aqui anotadas. Pelo que eu sei, ele acabou a memória do iPad. Queria que o senhor desse uma olhadinha aqui. Ó. Tá tudo aí, ó. Em detalhes, tudo que o senhor falou. Bem, Ruth, que está aqui com a gente hoje, nos prestigiando. Nossa, anotações, massoterapeuta, módulo 1 TRG, o que é, cultural, psiquismo. Gente, ele decupou todas as nossas aulas. Leitura corporal, meu amigo. Que fantástico. Anotando tudo. E, enfim, né? Aí depois disso, eu tive na reta final do término do curso, né? Eu terminei o curso com 7 meses. Um pouco antes, um dia eu estava lá na igreja e fui procurado junto por assistentes sociais da prefeitura com uma jovem moça que estava muito mal, que queria morrer. Aí eu falei, meu Deus, ela precisa de quem? Do pastor ou do terapeuta? Então eu entendi o que estava acontecendo com ela e sempre lembrando do que o senhor falava, né? Com muita prudência, eu comecei a utilizar um mecanismo de segurança. Ela foi melhorando e hoje eu compreendo que foi meio que um temático ali para resolver a situação. Sim. E no final, todo mundo ficou assim admirado, porque ela tinha dias que não comia, queria morrer e saiu dali com fome, querendo viver. Yes! Aí depois disso, falei, meu Deus, tenho que estudar mais, vou estudar, vou cair para dentro desse negócio mesmo. Aí comecei a estudar mais, ainda enfrentando os desafios pessoais que eu estava lidando com eles, né? Porém, chegou um determinado momento que eu falei assim, eu acho que está pesado ainda as coisas que eu estou enfrentando, eu acho que eu não sirvo, não vou dar conta, e de repente eu fui fazer uma visita a uma pessoa que queria morrer, não queria mais viver. Eu falei, meu Deus, não estou bem, né? Mas eu preciso ir lá. E quando eu cheguei lá, diante dessa pessoa, a mesma pergunta eu fiz. Meu Deus, ele precisa de quem? Do pastor ou do terapeuta, nesse momento? Tá ficando fácil de responder, né? Eu já tenho a resposta, não sei se... E ele precisava de amor naquele momento, de acolhimento. E eu vi, de repente, essa pessoa tendo uma crise de pânico na minha frente. E quando eu vi, eu abracei essa pessoa. E aos poucos ela foi voltando, eu fui entendendo ali o que estava acontecendo, né? O ciclo da adrenalina. Então eu fiquei tranquilo, muito em paz. Nossa, como eu fiquei em paz? E de repente ele passou por aquela crise e ficou muito bom naquela hora. Aí todo mundo ficou lá impressionado. Eu também falei, meu Deus, que coisa boa. Yes! Ficou bom, cara. E aí eu falei, nossa, eu tenho que estudar mais. Aí me matriculei no curso de Master Terapeuta. E uma das pessoas com quem eu compartilhava, falando para mim, você tem que abrir seu consultório. Você tem que abrir o seu Carlos Clemente lá de Raul Soares. Você tem que abrir. Eu falando para ele, é verdade, seu Carlos, eu vou abrir. E quando eu vi que eu consegui ajudar essa pessoa, eu comecei a ter força para ajudar mais gente. E daí então, terminei a formação, né? Concluí em julho e falei, agora preciso de abrir meu consultório. Comecei a procurar alguns lugares, mas sabe quando você... Não é aqui. E de repente, achei um lugar e nesse espaço onde eu trabalho hoje no meu consultório, eu divido esse espaço com uma psicóloga que é muito amável, a Anne, com uma fisioterapeuta, a Edvânia, também que é muito amável, e com um cardiologista, Dr. Eurico. Então, eu comecei nesse lugar, né? E nesse lugar estou há 10 meses, vai fazer 11 meses. Mas eu comecei atendendo gratuitamente, uma média de 30 pessoas, de uma forma totalmente gratuita. E atendendo, e de repente começou a chegar aqueles que podiam pagar, e o consultório começou a se manter, né? E se manter,
E graças a Deus nós estamos nessa caminhada aí, agora vai fazer 11 meses. E assim, sentado ali, eu pensei assim, eu comecei a me ver como, entendeu? Futuramente, professor na Universidade da TRG. É. Tá certo, meu amigo. Então a pergunta que eu lhe faço é: quem é você hoje? Hoje eu sou Marcos Whindersson, terapeuta TRG.